pessoal, vamos falar sobre o que foi tratado na nossa última aula de História Moderna 2 na FASU, em que tratamos o tema Liberalismo e Revolução Industrial. Você sabe o que é isso? Se você tem essa e outras dúvidas, venha comigo no nosso História Moderna. Hoje vamos falar sobre dois temas que se correlacionam, que são respectivamente o liberalismo e a Revolução Industrial. O liberalismo é o suporte ideológico que vai provocar uma série de transformações na sociedade europeia e a reboque o mundo todo. E a Revolução Industrial seria a consequência do que essa nova ideologia, essa nova forma de ver o mundo vai provocar como consequência dentro do campo da praxis. Pois bem, primeiramente vamos falar sobre liberalismo. Vimos aí na nossa última aula um fragmento de um clássico do Adam Smith chamado Da Riqueza das Nações. Nesse livro, Adam Smith contesta a maior parte das teses que foram defendidas pelas grandes potências europeias durante os séculos XVI e XVII. O tal do mercantilismo, que defendia políticas como a defesa de uma balança comercial favorável, ou o metalismo, né, que é você ter grandes reservas de ouro e prata. Enfim, essas convicções elas passam a ser contestadas, né? Adam Smith coloca em xeque boa parte desses pressupostos. Ele vai dizer, por exemplo, que não adianta nada você acumular ouro e prata se você não tiver uma economia diversificada e que você pode muito bem financiar as suas empreitadas coloniais além-mar através de outras formas de manutenção da economia, como por exemplo a manufatura, como por exemplo a agricultura. Eu posso investir essa grana, por exemplo, para agitar uma guerra no além-mar. Então eu não preciso necessariamente de ouro e prata para isso. Ele vai defender, ao invés desse metalismo, o livre comércio, que permitiria com que você trocasse esse ouro por outros tipos de produto e todos eles teriam a mesma valia, certo? Não adianta nada eu ter ouro e prata e eu ter dificuldade de comprar vinho no mercado. Então, se eu tiver a possibilidade de comprar ouro e prata através da venda de outras mercadorias, daria na mesma. E para ele, isso seria mais favorável à prosperidade, desenvolvimento econômico dos países. Ele vai também questionar essa coisa da balança comercial favorável. Ele vai dizer que não há nenhum país no mundo que tenha ido à ruína por não ter seguido essa regra. Então ele fala que a palavra-chave é livre comércio, abertura dos portos, rompimento com os monopólios, de modo com que a economia gire de uma forma mais ampla, economias girem mais, e isso vai levar à prosperidade mútua entre as nações. Dessa vez, ao contrário do que ocorre na perspectiva do mercantilismo, né, anterior, há todo um grupo de intelectuais que vai defender esse tipo de posições, mas não havia um nome ainda para esse tipo de teoria. Isso só foi criado no século XIX, né, o nome liberalismo, quando lá no parlamento inglês os Whigs passam a ser chamados de liberais, ao passo que os Tories passam a ser chamados de conservadores. E este conceito, ele não tinha sequer um sentido positivo, né? Liberal era também visto como alguém que não cumpre os seus deveres morais, né? Quem tem moral duvidosa. Então, por muitos séculos, o conceito de liberal não tinha uma conotação, um sentido positivo. Ele vai só ganhar esse sentido que a gente conhece hoje no século XIX. Existia, sim, em algum nível, né, algo de positivo nesse conceito, quando se falava, por exemplo, em liberdade de expressão e tal. Essas ideias todas vão ser defendidas pelos liberais. O primeiro autor considerado liberal é John Locke, embora ele não tenha usado o termo. E o interessante é que o liberalismo não nasce com uma perspectiva econômica, mas com uma perspectiva voltada, sobretudo, para o campo dos costumes e dos direitos individuais. Então,
O John Locke, na Carta sobre a Tolerância, que é uma obra fundamental para a gente entender esse liberalismo, como ele surge, ele vai contar algumas premissas, vai defender algumas ideias, como, por exemplo, a separação entre igreja e Estado. Então, o Estado perde o monopólio ideológico e também econômico, né, sobre os indivíduos. Passa a ser valorizada a livre iniciativa, o livre comércio e tal, e que o Estado não deve tutelar todo tipo de coisa. Outra coisa também que ele vai defender é, por exemplo, a liberdade religiosa, a liberdade de expressão, que são pressupostos que vão entrar em rota de colisão com a visão de mundo que se tinha até então. Outra coisa também curiosa é que esse liberalismo do Locke não era um liberalismo para todos, mas para quem tinha propriedade. Sim, não valia para servos, para mulheres, para escravos e para quem não possuía propriedade. Era só para aqueles senhores que eram donos de propriedades e tal. Isso justifica, por exemplo, o fato dos liberais eles serem donos de escravos, né? E eles não defenderem a liberdade para além da Europa. Essa liberdade é só apenas para os povos civilizados, né, que eles consideravam que era a própria cultura que eles mesmos seguiam. Um outro aspecto também a ser considerado sobre o liberalismo é que ele tem várias vertentes, né? Inclusive algumas vão defender uma perspectiva social, né? Como a perspectiva utilitarista do Bentham e do Stuart Mill, que vai achar que para que a sociedade funcione de uma forma adequada, é necessário garantir com que os indivíduos possam elevar suas habilidades ao máximo de potência que seja possível. Uma outra coisa também que é importante se notar, percebemos no texto do Luciano Camerino, sobre o liberalismo, ele diz que a propriedade não é o que é essencial em Locke, mas sim os direitos individuais. E como a propriedade é uma coisa que pertence ao indivíduo, a propriedade tem seu valor, mas não devemos considerá-la ela como o cerne de toda a teoria lockeana. O segundo assunto que a gente tratou na nossa aula foi a Revolução Industrial, que fala sobre o movimento que acontece na Inglaterra no século XVIII, que é resultado do desdobramento de uma série de revoluções, né, do campo político, que se dá com a Revolução Inglesa, que a gente também já viu em aula, e que vai ter como resultante fazer com que o parlamento, né, conduza as políticas de Estado e políticas econômicas também, e quem vai ter esse controle do parlamento são os burgueses, vão criar regras que são propícias ao desenvolvimento econômico, né, do capitalismo na Inglaterra. Esta tal Revolução Industrial se dá a partir de uma revolução dentro do campo da técnica, da tecnologia, em que vão se criar máquinas que vão otimizar o trabalho de modo que vão poder fazer o que vários trabalhadores faziam ao mesmo tempo. Isso vai fazer com que você crie uma imensidade de produtos que era impossível se ter até então. Essa primeira Revolução Industrial é a única que consideramos de fato uma revolução, pois muda radicalmente o modo de vida na Europa. E isso vai se dar também por conta dessa política, né, que se adota dos cercamentos, em que os camponeses que antes eles viviam nos campos a partir de direitos adquiridos lá na Idade Média, eles passam a não ter direito mais à propriedade de terra e eles têm que migrar para cidades e eles vão ser a mão de obra dessas fábricas que surgem na Inglaterra. Em pouco tempo, a Inglaterra vai ter uma economia que vai prosperar absurdamente, né? Eles vão conseguir vender produtos aí para o mundo todo e vão aumentar os seus lucros ali radicalmente. Uma outra coisa também que você tem que se ater, um capítulo da obra Costumes e Comum do Thompson, em que vai ser falado sobre o tempo. Qual a transformação que se dá na percepção de tempo com a Revolução Industrial? Thompson diz que quando estávamos na fase das manufaturas, né, em que havia uma divisão do trabalho e tal, ela permitia com que o tempo do trabalho ele não se desse de forma sincronizada. Então, cada etapa do produto era feita em um lugar diferente, em tempos diferentes. Não haviam relógios caseiros, né, os únicos que haviam eram nas igrejas e tal. E
portanto, a percepção de tempo que havia, ela era menos calculada, menos regrada, menos regulada do que passou a ser pós-revolução industrial, em que se cria toda uma lógica em que o tempo ele vai significar o que você vai produzir. Então os trabalhadores passam a ter que chegar em determinado horário no local, bater ponto, né, tal como hoje, e eles têm um horário específico para sair. E para pegar essa novidade, tem que ser construído, né, toda uma conscientização moral que torne possível que os trabalhadores respeitem os horários, né? Óbvio que tem punição para quem não cumprir os horários e tal, mas há também um movimento de colonização de mente de modo que você se sinta mal se você não está cumprindo esse tempo com algo útil, com o trabalho, certo? Então, isso vai mudar a relação do homem com o trabalho, que até então era visto o trabalho como uma pena, como uma purgação, e passa a ser algo que enobrece o indivíduo. Isso também vai ser impulsionado, né, pela doutrina calvinista, né, que vai valorizar o trabalho e tal, que isso é um sinal divino que vai fazer você ir para o céu. Então o trabalho passa a ser valorizado, e isso também vai ser valorizado dentro do campo da intelectualidade por Adam Smith, por Karl Marx, etc. Então muda-se a relação que há com o trabalho, e também passam a controlar o seu lazer, a sua vida pessoal, né? Passam a falar que é ruim, né, você se esbaldar durante o tempo que você não está trabalhando, pois isso vai atrapalhar o seu desempenho durante o trabalho. Então há um controle absoluto do tempo e também da nossa vida particular, a partir do momento em que passa a ser regido o mundo por essa lógica industrial. Então, de certo modo, Thompson está mostrando que a gente passa a ser prisioneiro, né, do relógio a partir do momento que a gente passa a ter a nossa realidade regida por uma lógica de mercado capitalista. É basicamente o que eu tenho que falar por hora, pessoal. Até a próxima. Tchau.